Pesquisas mais recentes indicam o pleito argentino tão acirrado quanto ao do Brasil em 2022. Sondagens mostram ora o ultraliberal Javier Milei e ora o peronista Sérgio Massa na frente, com margem curta e apertada. O segundo turno das eleições presidenciais na Argentina será realizado no próximo dia 19 de novembro. Sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com a Vanessa Martina, que é jornalista e editora da revista Diálogos do Sul. Vanessa Martina, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT mais uma vez. Seja bem-vinda. Obrigada, Cosi. Obrigada, Ana. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é, Vanessa, você está em Buenos Aires, está cobrindo aí para Diálogos do Sul, não só, vocês cobriram não só a eleição aí na Argentina, no primeiro turno, agora vai para o segundo, também em outros países aqui da América do Sul, mas a gente sabe que o clima aí na Argentina está tenso, acirrado. Queria que você trouxesse para a gente aí o clima vivido em Buenos Aires aí pelos argentinos e a expectativa aí deste segundo turno no próximo dia 19. Gente, é muito interessante porque aqui é como reviver um pouco a experiência que tivemos no Brasil na eleição Lula-Bolsonaro. Então, há uma preocupação muito grande, há uma mobilização da sociedade, há, digamos que, um certo chamado para que influencers, para que pessoas que não são tradicionalmente de esquerda, que são críticas, inclusive, ao peronismo, críticas ao kirchnerismo, se posicionem, se pronunciem em favor de Sérgio Massa. Então, há movimentos de intelectuais, está tendo um movimento de influencer agora, se colocando contra a barbárie, contra o fascismo, contra o terror, contra o negacionismo da ditadura militar, que é o que representa o Javier Milei. Então, a sociedade está super mobilizada, é o tema principal da Argentina, não tem como, inclusive se sobrepondo à questão da própria guerra que nós temos visto, né, acompanhado, Israel contra Gaza, e, e é isso, assim, a sociedade realmente está respirando, está vivendo essa eleição que dizem, e eu não tenho dúvida, que é a mais importante dos últimos 10 anos, com certeza. E eu queria trazer um elemento recente aí dessa disputa, mas relacionado ao nosso país, aqui ao Brasil. O Milei declarou que, se eleito, essa pessoa aí que representa a extrema-direita liberal da Argentina, disse que não se encontraria com Lula e possivelmente aí não teria mais relações comerciais. E assim, é um tamanho de um absurdo para a economia argentina isso. Queria que você falasse como isso repercutiu entre os argentinos, essa declaração de Milei. Excelente. Então, o Milei é muito ideológico, né, como o Bolsonaro. Então, ele é pior, na verdade, até que o Bolsonaro, é mais ideológico. E isso caiu muito mal aqui na sociedade argentina. Primeiro, porque os argentinos gostam muito do Brasil, existe uma relação de irmandade mesmo, né? Quando a gente fala os hermanos, quando a gente fala isso no futebol, existe mesmo uma situação de irmandade. A gente briga, a gente se zoa no futebol e tudo, mas somos economias super relacionadas, vinculadas e, de certa forma, até dependentes. A Argentina exporta muito para o Brasil é o principal sócio comercial argentino, e a Argentina é a terceira maior sócia comercial do Brasil, ou seja, são economias super, super relacionadas. Então, o Massa usou esse tema bastante na campanha, tem usado bastante para fazer o contraponto. Vejam, o Milei fala contra o Brasil é um importante sócio comercial. E assim, o tom que o Milei usou também foi muito rechaçado aqui, porque não cabe, né? Não cabe a um presidente ou a um postulante de um país tratar um outro país tão importante, tão próximo, como é o caso do Brasil, da forma como ele tratou. Então, foi mais, digamos que um tiro do pé que ele deu, como alguns outros que ele acabou cometendo, né? Mal do Papa, resgataram ele falando mal do Maradona. Maradona aqui é quase um deus, de verdade. E aí o Milei falando mal do Maradona foi outra coisa que caiu muito mal para ele, porque são coisas que vão contra a argentinidade, contra o próprio sentimento do que é ser argentina, a própria ideia que eles têm como nação, assim.
Vanessa, aqui no Brasil, por exemplo, na última eleição, ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinham uma guerra narrativa muito forte. Também no que diz respeito aos levantamentos de opinião sobre nas disputas de pesquisas. A gente sabe que na Argentina também tem essa questão. Só que aqui no Brasil, a mídia corporativa só noticia quando Javier Milei aparece em algum levantamento na frente. Queria que você trouxesse aí essas comparações, né, esse clima, e se de fato existe levantamentos com os dois candidatos aí na Argentina, Javier Milei e Sérgio Massa, em algum momento, um na frente do outro. Excelente questão, Cosme. No Brasil, a gente tem um pouco de diferença que é importante destacar, que as pesquisas de opinião são mais confiáveis. O Instituto Datafolha, a Atlas, são empresas sérias que fazem diversos levantamentos e tem uma margem de erro pequena. Então, eles não apostam no erro, não apostam nisso. Na Argentina é bem diferente, é um cenário mais parecido com outros países latino-americanos, onde as pesquisas têm errado muito e parecem não se importar tanto. Então, existe uma calibragem, sim, dessas pesquisas, para que não seja tão feio no final a variação, né, do resultado, mas elas servem para justamente isso que você chamou de guerra de narrativas. Então, aqui tem pesquisa para todos os gostos. Tem pesquisa que coloca o Javier Milei à frente com 5 pontos, tem pesquisa que coloca o Massa à frente com 5 pontos, e tem pesquisas que dão um cenário muito empatado, como cenário bem brasileiro, a diferença de 1%. Sendo assim, bastante pragmática, o cenário atual, ao que tudo indica, é esse, de que está muito, muito próximo entre um e outro. Agora, não é verdade, e isso também é interessante a gente destacar, que o Javier Milei está à frente, né? E isso é importante você trazer, que as pesquisas que no Brasil, os meios de comunicação dão sempre quando o Milei está à frente, sempre como dando a entender que ele deve vencer. Não é isso que se sente, não é esse o cenário que se prevê, inclusive. Saiu hoje uma pesquisa do Instituto CELAG, que é um instituto super sério, dirigido pelo Alfredo Serrano Mancia, muito sério, feito por pesquisadores de muita reputação, e esse cenário traz justamente o Sérgio Massa com 50,8% e o Milei com 49,2%, como eu disse, uma diferença muito pouca. Mas é interessante que quando se pergunta quem você acha que vai ser o próximo presidente, ou seja, qual é o sentimento dos argentinos com relação a quem deve ganhar, o Massa tem 50% e o Javier Milei 43%. Então isso é um indicativo de que a sociedade está preparada para o Massa. Então, são leituras que são importantes de serem feitas quando a gente observa as pesquisas. Não é só a intenção de voto, mas também o que tem por trás, como isso, de um sentimento de quem você imagina que vai ser o próximo presidente. Então, eu acho que a gente gosta muito de pesquisa, porque é um dado, é científico, mas há que ter cuidado, principalmente quando se fala na Argentina. É um ambiente polarizado, sim, é uma disputa difícil, sim, mas há toda uma comoção, há todo um trabalho que tem sido feito dentro da sociedade para que não aconteça o pior, que seria a eleição do Javier Milei. Isso não é só ruim, e é importante a gente frisar, isso não é só ruim para a Argentina, isso é catastrófico para o Brasil. A Argentina está no BRICS por uma ação brasileira, inclusive a quitar sua dívida com o FMI, porque há uma falta de dólares aqui no país. Então, essa coisa de poder comercializar em yuan, de poder ter a cesta de moedas do BRICS, isso vai ser muito positivo para a Argentina. Mas o Milei quer sair do BRICS. Então, o Milei, ele atenta contra o governo brasileiro, fala diretamente contra Lula e se coloca contra também a própria participação da Argentina. Isso é catastrófico. Catastrófico para a Argentina e para o Brasil também, inclusive para a geopolítica mundial, neste caso, né? Então, daí a importância de se acompanhar, de se compreender o que vem acontecendo na Argentina e entender também que esse resultado vai nos impactar diretamente no Brasil. E, Martina, daqui até o pleito, a gente sabe que o processo eleitoral argentino é um pouco diferente do brasileiro. Eu queria saber qual a agenda oficial, assim, de debates. Mas, para além disso, se tem mais algum debate previsto entre Milei e Massa, e o que você acredita que isso pode impactar no moral
da população, nessa perspectiva que você já coloca, que a expectativa, não só a intenção de voto, mas uma intenção de a população estar preparada para que Massa conduza a presidência do país. Como é que esse debate pode influenciar ainda mais essa moral da população argentina? Perfeito. Olha, nesta semana foi um dos assuntos também assim muito falado. O próximo debate é neste domingo, é o primeiro e único, né, debate do segundo turno. E vai ser no modelo brasileiro, vai ser como foi o debate Lula-Bolsonaro. Então, isso está gerando assim, bastante também, essa coisa, né? O Brasil é muito presente aqui, e está gerando bastante ruído, assim, bastante burburinho, porque vai ter o enfrentamento, como foi, né? Então, não sei se todos se lembram, mas Bolsonaro meio que assim se colocou diante do Lula, porque eles podem andar um na frente do outro, podem se interpelar, e vai ser essa mesma dinâmica. Então, está se discutindo muito o quanto isso pode ajudar um ou outro candidato. É um tema aqui bastante presente. Como a sociedade argentina está debatendo questões muito sólidas, políticas, como, por exemplo, dolarização, destruição do Banco Central, inflação, taxa de juros, taxa de câmbio, né, quanto é vendido o dólar, etc., são temas muito presentes na vida dos argentinos. Então, esse debate tem um potencial muito grande de trazer pessoas que estão indecisas e ainda tem aquele voto não tão consolidado, que é um voto de quem esteve com a Patrícia Bullrich no primeiro turno, que foi a terceira colocada, mas que não é um voto militante, que não é um voto assim de direita tão consolidado, de uma direita mais radical, e sim um voto de repente, uma pessoa de uma social-democracia e que votou na Bullrich por entender que, não sei, que ela poderia trazer uma proposta mais interessante. Então, esse voto está sendo disputado pelos dois candidatos, e o debate tem esse potencial muito grande, por isso uma expectativa, de verdade, uma expectativa bem impressionante com relação a isso que vai acontecer no domingo. E com relação ao Massa, sim, há uma percepção de que ele pode governar a Argentina e um entendimento de que ele é mais capaz, também essa pesquisa da CELAG traz, que ele é mais capaz para conduzir a Argentina, porque tem mais capacidade de negociação, de diálogo, que é o que se espera de um político, e também porque ele tem experiência, ele tem acúmulo, coisa que o Milei não tem, né? E um momento em que a economia está muito difícil, em que as pessoas compreendem que é um cenário de desafios muito intensos, ter um perfil mais capaz é algo que ajuda com certeza o Massa a angariar essa porcentagem de voto aí que falta, né, em torno de 1%, que está em disputa para que ele ganhe essa eleição. Então vamos ficar de olho aí nesse processo, desse debate no domingo, e conversamos com Vanessa Martina, jornalista, editora da revista Diálogos do Sul, que falou conosco direto de Buenos Aires, onde ela apura em loco toda a realização das eleições presidenciais da Argentina. Vanessa, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje, e a gente sempre espera você de volta aqui no Revista Brasil TVT. Excelente, gente, muito amáveis, um grande abraço a todos, até a próxima. Abraço. Abraço.